Cidade Universitária Entrevista. Olá, eu sou Newton Césio. Cidade Universitária Entrevista desta semana conversa com a professora doutora Raquel Guzzo, da PUC Campinas. Professora, primeiramente, queria lhe agradecer pela oportunidade de ter essa conversa aqui no Cidade Universitária Entrevista. Eu queria agradecer também essa oportunidade, estar aqui no Maranhão e poder falar aos ouvintes dessa rádio, me apresentando. Então, eu vim para discutir a psicologia na escola e como nós podemos desenvolver essa área de atuação da psicologia, que muita gente desconhece, muita gente acha que psicologia é um curso para formar apenas as pessoas para cuidarem das doenças psicológicas, para atenderem em clínicas universitárias ou no consultório privado, quando, na verdade, nós discutimos uma outra perspectiva para a psicologia, que tem um fundamento, que tem pesquisas que sustentam, que tem exercício profissional na área e que vem se consolidando no Brasil, que é a psicologia de uma perspectiva crítica preventivista, ou seja, que trabalha mais com a prevenção dos problemas do que propriamente com o tratamento e o acompanhamento. E é isso que a gente vem debater aqui. Professora, inclusive, o 5º Encontro Maranhense de Psicologia na Educação teve o 3º Seminário Nordeste de Psicologia na Educação e o 2º Colóquio de Psicologia Escolar no Maranhão. Fala um pouquinho dessa conversa que a senhora teve nesse evento, aqui para os nossos ouvintes, saber um pouquinho dessa perspectiva da psicologia, porque é sempre bom o rádio. Eu digo sempre que o rádio é uma roda de conversa, um bate-papo com a população aqui da região metropolitana e do interior do estado. Eu queria dizer que o Maranhão tem despontado no país a partir de diferentes perspectivas e de diferentes setores da vida cotidiana das pessoas, e um deles é o setor da psicologia voltada para o acompanhamento de crianças nas escolas. Eu acho que esse movimento que o Conselho Regional de Psicologia, que as universidades que formam psicólogos com esse viés, com essa característica, com essa maneira mais presente de atuação, tem sido bem sucedida, e eu acho que é importante que a gente possa apoiar todo esse movimento que o Maranhão está fazendo para poder formar e qualificar o trabalho do psicólogo junto às crianças, jovens, professores e famílias. Professora, compartilhe um pouquinho desse seu pensamento, que a senhora participou da conferência de abertura na última quinta-feira na Universidade Federal do Maranhão, falando um pouquinho dessa psicologia nas escolas. Nós sabemos que a psicologia tem um papel importante no conhecimento, no acompanhamento e no desenvolvimento de pessoas e grupos. E eu acho que a minha proposta aqui foi tentar dar visibilidade a esse campo de trabalho, em primeiro lugar, ao mesmo tempo chamar os estudantes, porque tinham muitos estudantes na palestra. Eu acho que foi um espaço bem bacana de interlocução com estudantes e com profissionais da rede aqui do Maranhão e de outras regiões aqui próximas, de você poder discutir os impactos que a conjuntura atual tem sobre a formação universitária, de uma maneira geral, a formação em psicologia especificamente, e principalmente sobre as escolas que estão desenvolvendo as nossas crianças. Ou seja, falar em futuro para o Brasil é falar em crianças e jovens que foram adequadamente desenvolvidos do ponto de vista integral, em todas as dimensões da sua personalidade, das suas competências, das suas potencialidades. E isso acontece nos espaços educativos, também nas comunidades, também em outros espaços, mas prioritariamente nos espaços educativos. E ali, nesse lugar, é que a gente tem que estar, porque se a gente é um profissional especialista em desenvolvimento humano, se a gente é formado para acompanhar esse processo, a gente tem que estar junto com as crianças, com os professores e com as famílias ao longo da escolaridade. Professora, uma coisa que me chamou a atenção nesse início da nossa conversa é a prevenção. A gente assiste, ouve nas escolas, muitas das vezes, a questão das drogas, da violência. Qual a sua avaliação sobre isso? A prevenção ajuda também a melhorar esse ambiente escolar? Claro, ajuda, e ela é a ferramenta mais eficaz para esse enfrentamento. Nós fazemos um trabalho lá em Campinas, em
16 escolas da rede onde a universidade está inserida, com essas ações mais preventivas para o enfrentamento à violência que acontece dentro da escola e na comunidade. Nós temos conseguido resultados extremamente importantes de redução das violências que são diferenciadas por meio do fortalecimento das próprias crianças. Então eu sinto assim que, infelizmente, nós não temos acesso às comunidades de uma maneira direta, nem às políticas públicas que estão deixando muitas pessoas fora de um atendimento digno na vida cotidiana, das questões de moradia, das questões de saúde pública, da questão de assistência, mas a escola é potencialmente um espaço muito importante para a gente acompanhar essas crianças e o processo de desenvolvimento delas. Nesse caso das escolas, a gente vê um número de evasão muito grande. Aqui a senhora colocaria essa situação? É melhorar o ambiente escolar, a questão do pertencimento desses estudantes, sentir prazer em ir até a escola? Essa é uma questão bem difícil para mim, assim, porque eu vejo que a escola perdeu um pouco o sentido para esses jovens e para essas crianças. Ela tem que ser reestruturada, ela tem que ser um espaço de desenvolvimento, um espaço onde a criança possa tocar um instrumento musical, onde ela possa dançar, onde ela possa se expressar pela arte, além de aprender matemática, geografia, português, história, etc. Então, eu acho que as nossas escolas perderam um pouco o atrativo para os jovens e para as crianças. E, por isso, as crianças acabam fracassando e acabam se afastando do contexto escolar. Professor, eu vou tocar num assunto que vem rendendo bastante, que é a política de tornar as escolas, por adesão, né, obrigado, mas cívico-militar, que seria a pedagogia ficar com os professores, com os psicólogos e a parte administrativa com o serviço militar. Qual é a sua avaliação sobre isso? Isso vai melhorar? Porque a alegação é que isso vai melhorar, vai reestruturar as escolas públicas do país. Olha, eu tenho uma outra premissa de compreensão de como o processo de desenvolvimento se dá. Eu penso que qualquer participação externa à escola, mesmo que seja uma participação definida com valores, com disciplina, com organização, com controle, são propostas que vêm de fora e que acabam impondo às crianças e às famílias uma condição que nem sempre será seguida. Então, eu acho que, nesse momento, nós precisamos dar mais espaço aos professores e às famílias e às crianças para construírem um processo de escolarização que tenha mais proximidade e afinidade com as comunidades e com os valores das comunidades. O Cidade Universitária Entrevista desta semana conversa com a professora doutora Raquel Guzzo, da PUC de Campinas, psicóloga. E, professora, um outro tema que chamou muita atenção nos últimos dias foi aquele caso do aluno que saiu da aula de geografia e foi até a aula de história, onde era o professor, e lhe esfaqueou. E depois tentou se matar. Como é que a senhora avalia esse grau de violência que vem acontecendo nas escolas? Ano passado, em São Paulo, também teve o caso do menino que entrou lá e atirou em várias crianças, vários jovens. Estão passando por um problema muito delicado dentro das estruturas das escolas. É preciso rever o modelo, na sua opinião? Olha, esses casos todos, né, que você citou e outros tantos que a gente sabe, são casos muito dramáticos, no meu entendimento. E eu penso que também por esta situação é que a escola precisa se rever, porque essas crianças que frequentam essas escolas, de alguma maneira, eles revelam como eles estão. E, obviamente, o professor, a professora, o diretor, o orientador pedagógico, nem sempre tem condições de um acompanhamento mais próximo, um acompanhamento mais detalhado, mais vinculado com as crianças de uma maneira geral. Eu entendo que nós só podemos prevenir que esses problemas aconteçam se, de fato, a gente estiver olhando de uma maneira técnica, compatível com a formação de um psicólogo para o campo da educação, a todas as crianças de uma maneira singular, né? Porque cada criança é única, cada criança traz consigo uma história de vida de muitos poucos anos, às vezes, né? 6 anos, 7 anos, às vezes até 4, às vezes até 5, histórias tristes, histórias de violência
dentro da família, de violência na comunidade, que a escola muitas vezes não tem conhecimento. Ela não tem conhecimento e ela não tem estrutura para que essas condições apareçam. Então é como você recebesse um jovem, uma criança na sua escola e você não tivesse condição de saber quem realmente ele é, como ele realmente vive. E essas condições são as condições que são explosivas para crises como essas que você citou. Então, quando a gente fala em enfrentar as condições de violência que estão sendo acometidas nas escolas, com professores, com as próprias crianças, significa dizer que a escola precisa se equipar tecnicamente, e uma das figuras que precisa estar na escola para ajudar melhor o enfrentamento à violência, todo tipo de violência, é a pessoa da psicologia, é um profissional da psicologia formado para atuar nesse campo. Até para compreender essa realidade. Exatamente. Porque se você não tiver um entendimento, esses meninos e meninas, que eles dão sinais de que eles estão se desadaptando, que eles estão sofrendo alguma opressão vinda de alguma parte, às vezes não intencionalmente, por professores ou por colegas. Então, não significa dizer que eu vou rotular a criança como problemática e vou tratar fora da escola. Não. Significa que nós temos que olhar para essa criança, olhar os marcadores do processo de desenvolvimento dela, olhar o que ela está querendo nos dizer e tentar, a partir de uma outra perspectiva, de mais um contato, de um acolhimento, de uma escuta, de uma vinculação com essa criança, entender quais são as alternativas que ele está vendo para a vida dele. E se uma escola não apresenta as possibilidades de esperança e de futuro para as crianças, eu acho que fica difícil eles aceitarem a escola como ela é. Professora e psicóloga Raquel, eu queria lhe agradecer, desculpa a intimidade de chamar de Raquel, né? Mas foi muito boa a nossa conversa e eu gostaria que a senhora deixasse aqui uma mensagem, algo que a senhora crê e acredita dentro daquilo que a senhora conhece, trabalha, pesquisa, que possa avançar cada vez mais nas escolas públicas, privadas, especialmente nas escolas comunitárias, nas escolas das periferias. Infelizmente, vemos aí o caso da Ágata também, que tem chocado muito no Rio de Janeiro, mas os alunos daquelas escolas param de estudar por causa de tiroteios. Eu gostaria que a senhora fizesse uma avaliação, uma análise final e deixasse a sua mensagem. E, mais uma vez, foi um prazer imenso conversar com a senhora aqui no Cidade Universitária Entrevista. Eu queria agradecer a oportunidade também, acho que foi oportuno a gente poder conversar e expandir essa conversa para o máximo de pessoas ouvintes possíveis. E dizer assim que eu queria deixar uma mensagem às famílias, a mensagem aos educadores, a mensagem aos jovens que frequentam as escolas e principalmente aos psicólogos e psicólogas ou estudantes de psicologia que estão começando a vida e olhando para os campos de atuação profissional, dizer que nós não mudamos uma realidade como essa que nós estamos vivendo hoje num passe de mágica. É preciso que a gente se organize, é preciso que a gente participe mais da vida dessas crianças, que a gente apoie mais os professores, que os professores apoiem mais os pais, tragam os pais para dentro da escola e que a gente possa promover mudanças sociais na segurança pública, etc., com a participação social. Eu acho que sem participar nos diferentes espaços que a gente tem possibilidade de participar, para discutir, para encaminhar junto ações que envolvam toda a comunidade escolar, que envolvam a comunidade dos moradores de um determinado espaço, a gente não tem condição de mudar a realidade que está aí. Então, o meu recado é assim, não se recolham, não se escondam, não se amedrontem, se organizem, resistam e para que a gente possa efetivamente movimentar uma mudança que a gente espera na nossa sociedade brasileira. Professor, e falando de realidade, para encerrar o programa, também teve uma experiência muito boa em Belo Horizonte, onde uma escola foi buscar, né, os alunos, sabe o que estava acontecendo, por que eles não estavam frequentando a aula, se o ambiente escolar estava legal ou não estava legal. Então, são experiências como essa, motivações como essa que a senhora está pedindo e está deixando o seu recado.
Eu tenho, assim, muitas histórias, mas, assim, são histórias em que os professores saem para visitas domiciliares para entender o que as famílias das crianças passam e sofrem, e com isso eles reformulam as práticas pedagógicas. História de profissionais e de pais que chegam na escola para colaborar com a escola de alguma maneira e ajudar na formação e no acompanhamento dos seus filhos. Então, de fato, nós não podemos viver apartados. A escola não vai formar integralmente as crianças, as famílias sozinhas não vão formar integralmente as crianças, nós precisamos estar juntos, nós precisamos estar fortes e nós precisamos resistir a tudo isso que está aí. Professora, eu queria agradecer mais uma vez o seu tempo. A professora tirou um tempinho para conversar com a gente e as portas estão abertas cada vez que vier no Maranhão. Passe em nosso estúdio para bater um papo sobre essa psicologia tão maravilhosa e que muito contribui para o desenvolvimento do país. Nós vamos acompanhar o Maranhão liderando as questões da psicologia na escola. Eu tenho muita esperança e eu acho que isso vai acontecer e eu quero voltar aqui para ver essas sementes florescerem. Muito obrigada. Muito bem, está aí o Cidade Universitária Entrevista desta semana. Conversou com a professora doutora Raquel Guzzo, da PUC Campinas, psicóloga, que conversou com a gente sobre a psicologia nessa área da educação, da prevenção, que é muito importante para o nosso estado do Maranhão, região metropolitana e para todo o Brasil. Você pode acompanhar o Cidade Universitária Entrevista na Rádio Universidade FM, aqui em São Luís, toda segunda ao meio-dia, e na Rádio Comunitária Cultura FM em Pasto do Lumiar, no mesmo horário. Esta edição de nosso programa pode ser ouvida também na Rádio Exuá FM, às 3 horas da tarde, no município de Nova Olinda do Maranhão, e na Rádio Timira AM, a partir de 1h30 da manhã. E você já sabe, para ouvir esta e outras edições do Cidade Universitária, acesse nosso canal no YouTube, o Rádio Ascom UFMA. Com coordenação de Marcos Belfort, a edição de áudio é de Anderson Rodrigues, a apresentação é nossa, Newton César. A todos uma boa semana, até o próximo programa. Até lá. Você ouviu Cidade Universitária Entrevista, uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade Federal do Maranhão.